A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla começa hoje. Esse é um período importante para refletir sobre os desafios, conquistas e os direitos desse grupo, que muitas vezes enfrenta preconceitos e barreiras na sociedade. A data serve como um momento para discutir a inclusão, a acessibilidade e o suporte necessário para garantir uma vida digna e plena às pessoas com deficiência. Para entendermos mais sobre o tema, vamos conversar ao vivo agora com o Simon Ferraz, que é psicólogo e gerente da equipe multidisciplinar da Vila São Cotolengo. Vai nos ajudar, então, a aprofundar nessas questões tão importantes e tão delicadas, né, Simon? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Perfeito, Wilker. Bom dia mais uma vez. É um prazer estar com você. Mais uma vez, grato aí pelo convite. Estou aqui diretamente da Vila São Cotolengo para falar dessa semana tão especial. Perfeito. Então, Simon, qual que é a importância da gente ter essa semana aí, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, para conscientização aí da sociedade sobre os direitos e as necessidades também dessas pessoas? Por que é importante a gente ter um período para refletir sobre esse assunto com mais intensidade? Olha, Wilker, uma das últimas estimativas que se teve do número de pessoas com deficiência que nós temos no país, apontou aí mais de 18 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência no Brasil. Ou seja, é um público muito grande que nós temos. Então, é um público que ele tem que ter atenção durante todo o ano, mas como nós temos campanhas específicas durante o ano, esse mês de agosto, sobretudo nos próximos dias, é destinado para nós estarmos falando mais sobre justamente a importância, não só das políticas públicas em torno desse tema, mas também de forma de entendimento e de integração de informações para a sociedade de maneira geral. Afinal, todo mundo conhece alguém que passa por algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência, e sabermos como manejar esse tipo de assunto, como manejar esse tipo de situação é muito importante. Certo. Fala um pouco mais para a gente sobre o trabalho feito especificamente aí na Vila São Cotolengo com a equipe multiprofissional. De que forma essa equipe atua para oferecer qualidade de vida às centenas de pacientes que a Vila tem? Perfeito. Então, aqui na Vila São Cotolengo, né, como todos conhecem, nós temos o atendimento ao público externo, ou seja, o atendimento à comunidade, onde são realizados por mês mais de 2.000 atendimentos à comunidade, mas nós também temos os nossos pacientes moradores. Então, aqui na Vila, nós temos mais de 300 pacientes que moram na instituição, que diariamente recebem esse cuidado. Não só da equipe multiprofissional, mas de toda a equipe assistencial de maneira geral. Diariamente, os pacientes recebem aí terapias, que muitas vezes são terapias individuais, personalizadas, baseadas nas necessidades desses pacientes. Sobretudo porque aqui na Vila, esses mais de 300 pacientes, eles possuem deficiências múltiplas. Então, cada um deles tem dificuldades diferentes, tem virtudes diferentes. Então, esse olhar ele precisa ser individual. Então, a Vila São Cotolengo, que é uma instituição com mais de 70 anos de história, já pratica esse trabalho com base em humanização, com base no olhar aos nossos pacientes, que é a razão do nosso existir. E essa semana, inclusive, é uma semana que eles sempre ficam muito ansiosos, empolgados, porque aqui na instituição, na próxima semana especificamente, nós teremos várias atividades destinadas aos nossos pacientes e nessa comunicação com a comunidade. Certo. E quando a gente fala sobre um trabalho de uma equipe multiprofissional, a gente está falando de que tipo de atuação? Porque você já falou sobre a importância de ter um cuidado individualizado com os pacientes, né? Não dá para fazer a mesma atividade ou a mesma terapia com todos eles. Como que isso é pensado e quais são os profissionais envolvidos? Perfeito. Hoje, a nossa equipe assistencial ela é formada por equipes de enfermagem, de médico, na parte da equipe multidisciplinar, digamos assim, dentro da interdisciplinaridade, nós temos psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física, nutricionistas, assistentes sociais que fazem essa mediação junto com a família, fisioterapeutas, ou seja, se nós estamos falando de pacientes que possuem aí deficiências múltiplas, nós precisamos que esse olhar interventivo a ele também seja múltiplo. Então, aqui na Vila São Cotolengo, os nossos pacientes detêm aí uma equipe de enfermagem, uma equipe médica e uma equipe formada por todos esses terapeutas que eu falei, buscando aí somente um objetivo: ofertar qualidade de vida para os nossos pacientes, cada um dentro do contexto que eles estão envolvidos. Perfeito. A gente pode dizer que houve avanço quando a gente fala sobre o tratamento, a qualidade de vida das pessoas com deficiência aqui no nosso país. A gente sabe que elas, de forma geral, ainda enfrentam muitos desafios, né? Muitas dificuldades.
Mas a gente tem acompanhado avanços nesse sentido? A gente tem o que comemorar? Sim, sobretudo quando nós pegamos o contexto sócio-histórico do olhar à pessoa com deficiência, né? Quando você tinha lá, até na época do Hipócrates, da medicina, quando começa a surgir uma medicina mais tradicional, o olhar sobre esse público ele muda bastante, porque ele fica um olhar mais técnico, digamos assim. Porque antigamente, quando nós pegamos o contexto sócio-histórico, as pessoas com deficiência sofreram muito, né, em outros séculos principalmente, com uma visão muito capacitista, como se aquilo fosse um castigo. E hoje nós entendemos, principalmente no Brasil, com um número de pessoas tão grande que passam por essas situações, que essas pessoas passam por movimentos que são inerentes aos seres humanos, biológicos, sociais e psicológicos. Então, naturalmente, a partir do momento que nós, enquanto sociedade, temos mais informação acerca disso, nós passamos a entender e a respeitar mais. Então, quando nós pegamos a perspectiva do percurso sócio-histórico, sem dúvida nenhuma houve uma melhora, houve um desenvolvimento. Agora, é claro, esse é um caminho que ele nunca pode parar, ele nunca pode estabilizar, ele nunca pode ficar na inércia, porque as melhorias elas são contínuas, sobretudo porque as necessidades das pessoas mudam, as necessidades das gerações mudam. Ou seja, informação para a sociedade, políticas públicas para esse público é determinante e fundamental para um país com dimensões continentais como o nosso, para que a gente possa ofertar sempre o melhor para quem sofre ali ou para quem está dentro de um espectro de alguma deficiência. Você usou o termo capacitismo e a gente tem que falar sobre isso, né? Porque hoje o que a gente percebe é que houve muita mudança quando a gente encara as pessoas com deficiência. Elas estudam, acho que isso hoje já está muito mais claro. Elas trabalham também. Essa é uma preocupação, inclusive, da Vila, né? De que forma que isso é oferecido também para as pessoas com deficiência que são atendidas pela instituição? Perfeito. Aqui na Vila, né, como quem conhece sabe, nós temos a nossa Escola São Vicente de Paula, que é uma escola que atende tanto os nossos pacientes internos como os pacientes externos também de toda a comunidade. E, de fato, a deficiência, embora tenha ali um diagnóstico, embora tenha uma dificuldade patológica daquele indivíduo, eles têm questões, virtudes, dificuldades, tais como qualquer pessoa que não tem uma deficiência. Então, o capacitismo, ele muitas vezes acaba impactando nesse indivíduo de deixar talvez ele fora do mercado de trabalho ou duvidar de uma capacidade que ele tenha para além da deficiência. Por isso que é muito importante, né, como eu acabei de citar aí na Fundação Cotolendo, nós fazemos muito isso, é olhar o paciente na sua vertente individual, na sua subjetividade. Porque esse paciente vai ter dificuldades, mas também vai ter ali virtudes, potencialidades que devem ser trabalhadas. Quando nós passamos a olhar o indivíduo, e não a doença, não o transtorno, não a deficiência, nós estamos dando para ele a oportunidade e a possibilidade de se estabelecer de uma forma muito mais assertiva, com muito mais qualidade de vida dentro da sociedade. Perfeito. E nós, como sociedade, temos um papel importante também na promoção da inclusão dessas pessoas, certo? Perfeito. E principalmente no respeito e na humanização. Sobretudo porque a vida, eu sempre costumo dizer isso, é imprevisível. Hoje nós não temos uma deficiência, mas amanhã nós podemos ter. E aí, qual tipo de sociedade nós queremos ter caso nós tivermos uma problemática ou uma imprevisibilidade da vida vai nos fazer ter alguma dificuldade? Então, esse pensamento ele tem que ser empático, não só aquelas pessoas que ele tem, mas pensando que nos movimentos inerentes da vida, nós também podemos ter uma necessidade como essa em algum momento da nossa concepção individual e subjetiva. Então, esse olhar ele precisa ser permanente e ele precisa ser integrado entre sociedade e esse público-alvo. Perfeito isso que você falou, viu? Ninguém está livre, né? Então a gente tem que pensar, se colocar no lugar do próximo, acho que é o exercício, né, que a gente precisa fazer durante toda essa semana e levar isso para o restante do ano também. Obrigado, viu, Simon, pela sua participação. Bom trabalho para você por aí. Até mais.